Olá pessoal, aqui é o professor João Alessandro, este é o canal Dr. John, o canal da matemática, e na aula de hoje vocês vão aprender sobre graus e radianos. Eu vou dar a definição de grau e radiano para vocês, vou mostrar a relação que existe entre eles e vou fazer aqueles exercícios espertos resolvidos para vocês ficarem craques nesse conteúdo. Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e acompanhe a nossa aula. Até mais, um abraço! Olá pessoal, aqui é o professor João Alessandro e agora, continuando a nossa playlist sobre trigonometria, nós vamos estudar sobre medidas de arcos, que nós vamos utilizar o grau e o radiano. Então, de onde saiu o grau, né? Então, se você pensar que você tem uma circunferência, um círculo completo, e dividir esse círculo em 360 partes, e você pegar uma dessas partes, né, nós temos um grau. Então, um grau é 1/360 da circunferência. Você pega a circunferência, divide em 360 partes, uma parte dessas corresponde a um grau. Tudo bem? Então, o grau saiu dessa definição. Outra coisa que a gente também tem de unidade de medidas de arcos é o radiano. O radiano ele é uma definição de uma fórmula. Então, se eu traçar dois raios, eu tenho um arco, né? Em trigonometria a gente não fala ângulo, a gente fala arco. Então, a gente tem o arco alfa aqui, né? O ângulo alfa, né? E na circunferência, essa parte arredondada, essa parte circular, que eu fiz uma cobrinha aqui, nós chamamos de L. L nada mais é do que o arco correspondente a ele, tá ok? Então, o R maiúsculo aqui é o raio, tá? Então, em radianos, esse arco alfa, ele mede o arco que ele tem na circunferência, que é a curva, dividido pelo raio. Tudo bem? Então, a partir desse princípio, dessa fórmula, nós podemos fazer uma relação entre grau e radiano, né? Então, se eu pensar aqui, ó, eu quero fazer uma relação entre grau e radiano. Se eu pensar na circunferência toda, a circunferência tem 360 graus. Se a gente pensar no arco inteiro, pensa no arco inteiro. Se eu traçar a circunferência e pensar que eu tenho um arco inteiro. Não sei se vocês lembram lá do 8º ano do ensino fundamental, a gente estuda que o comprimento de uma circunferência é dado por 2π vezes o raio. Então, se eu pegar o arco como uma circunferência toda, né? O comprimento dela é 2π vezes o raio. Então, a gente tem a seguinte relação, né? Que 360 graus corresponde a uma circunferência que tem 2πr de arco. Tudo bem? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos jogar isso lá na fórmula. Alfa é igual ao arco dividido pelo raio. Vamos achar quanto que vale isso em radiano, né? Usando a fórmula de radiano. Então, o ângulo alfa vale... Quanto que é o arco? O arco da circunferência inteira, 2π vezes o raio. Se eu dividir aqui pelo raio, tá ok? Então, o alfa vale 2π e a gente escreve radiano, sem bolinha, hein, gente? Não vamos colocar bolinha no radiano. Então, a gente tem a seguinte relação, né? Qual a relação que a gente tem? Nós temos que 360 graus corresponde a 2π radiano. Se a gente simplificar isso daqui, né? Fazer uma simplificação, dividir por 2 aqui, né? Então, fazendo a simplificação, dividindo por 2, nós temos que 180 graus é igual a π radiano. Tudo bem? Então, é isso aí. Olá pessoal, então agora nós vamos fazer exercícios envolvendo graus e radianos, né? Então, o primeiro exemplo aqui nós vamos transformar 30 graus em radianos. Como a gente vai fazer isso, né, galera? Para fazer isso, nós vamos usar uma regra de 3. Então, a gente tem que 180 graus corresponde a π radiano. Então, eu quero saber quanto que é 30 graus em radianos, né? Então, a gente vai fazer aqui 30 graus
quantos radianos são. Regrinha de 3, faço uma multiplicação cruzada aqui, ó. Então, vai ficar 180x é igual a 30π, né? 180x é igual a 30π. Passo 180 dividindo, então vai ficar 30π dividido por 180, tá? 90% dos casos, pessoal, os radianos são frações, só que eu sempre vou dar a resposta na forma de uma fração simplificada. Então, aqui eu posso ter um zerinho em cima e um zerinho embaixo, né? Já posso simplificar. Então, o x vai ficar 3π sobre 18. Consigo simplificar mais? Consigo, né? Então, eu vou dividir o numerador por 3 e o denominador por 3, né? Então, 3π dividido por 3 vai ficar 1π. 18 dividido por 3 fica 6, né? Então, x é igual a π sobre 6 radiano. Lembra que esse 1π, o 1 não precisa aparecer, né? Não é necessário. Então, nós temos que x é igual a π sobre 6 radianos, né? Agora, vamos fazer mais um exemplo para ficar mais fixado essa questão de fazer o cálculo para transformar graus em radianos, né? Vamos lá, então. 240 graus, então eu tenho uma regrinha de 3. Vamos lá, galera. 180 graus corresponde a π radiano. 240 graus corresponde a x radianos. Então, uma regrinha de 3 ali. Fazendo nossa multiplicação cruzada, nós temos que 180 vezes x é igual a 240π, ok? Passando 180 dividindo, 240π por 180. Cortamos o zerinho aqui, né? Igual a gente fez na letra A. Vai ficar 24π por 18. Isso aí, galera. Consigo simplificar ainda? Consigo, né? O 24 está na tabuada do 6, o 18 está na tabuada do 6. Então, eu tenho que x é igual a 24 dividido por 6, fica 4π. E 18 dividido por 6 fica 3. Então, vai ficar 4π sobre 3 radiano. Ah, professor, não vi que dá para dividir por 6. Se você dividir por 2 e depois dividir por 3 para simplificar a sua fração, você vai encontrar o mesmo resultado também. Se você dividir por 3 e por 2, também vai dar na mesma. Você encontra o mesmo resultado. Tudo bem? Agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos fazer o exemplo 2, que é o inverso, tá? Então, para fazer isso, nós vamos usar não a regra de 3, tá? Nós vamos fazer mais direto. Então, o π, ele vale 180 graus, né, gente? Então, a gente tem lá aqui 180 graus dividido por 4. Basta você substituir o π por 180 graus. 180 dividido por 4, 45 graus. Ok? Na letra B, 5π sobre 3 radiano. Ó, você tem 1 vezes aqui. Então, no lugar do π, eu vou colocar 180 graus. É isso que ele vale. Então, 5 vezes 180 graus dividido por 3. Digamos que você não tem uma calculadora lá, você está fazendo uma prova, né, um vestibular, um concurso, algum teste, você não tem calculadora. Você pode simplificar aqui, ó, 180 por 3 fica 60, né? Então, 5 vezes 60 graus, 300 graus. Professor, não gostei dessa simplificação. Pode fazer a conta normalmente. 5 vezes 180, 900, dividido por 3, 300. Tá bom? Então, a gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no nosso canal e tire suas dúvidas sobre matemática. Até mais. Tchau, tchau.